Olá, meus caríssimos membros, inscritos, amigos e colegas de trabalho do YouTube. O Tio Spook aqui novamente, vulgo Rodrigo, vulgo Tio Spook. E as pessoas falam, qual é teu nome? Eu falo, Rodrigo, mas qual é teu nome? Tio Spook, qual é teu nome? Rodrigo, Tio Spook. Tio Spook foi um apelido dado aí pelos adolescentes inscritos do meu canal, porque meu canal é Spook House e Casas Assombradas, e eles falaram, pô, Tio Spook. Não fui eu que me auto-intitulei Tio Spooks. Mas eu acho um apelido muito legal, não me incomoda em nada, tá? Mas eu me chamo Rodrigo e estou aqui para mais uma segunda-feira de conhecimento, aprendizado e entretenimento, respondendo aos scribes do canal Spook Houses, lembrando que são perguntas, dúvidas sobre vídeos, e não pessoal. Spook, eu só tenho um pum ontem, foi o espírito que apertou minha barriga? Eu sou aquele muffin, aquele boneco, lembra que apertava? Não, tá? A gente não tira esse tipo de dúvida, a gente não faz consultoria espiritual. Nós somos diferentes de muitos outros canais, ou mesmo dos ditos, entre aspas, pais de santo brasileiros, né? Que aplicam esse tipo de entretenimento às pessoas, tá? Entre aspas, significa que alguns, dentro de um termo, na qual é um termo popular, que se referem àqueles que se utilizam de recursos, sejam talvez recursos espirituais, para poder tirar dúvidas banais de pessoas que querem saber se amanhã eu vou entrar na faculdade, amanhã eu consigo sair mais cedo do cabeleireiro, amanhã será que eu consigo pegar minha roupa na lavanderia? Esse tipo de pergunta que nós não respondemos, tá? Nosso trabalho aqui é bem diferente. Mas vamos lá. Adriano, Emiliano, Adriano, da Emiliano Adriano. Olá, Rodrigo. Sou Adriano, um dos inscritos do seu canal e agora membro. Seja bem-vindo. Gostaria de saber como ocorreu o processo no momento que o senhor escolheu ser médium da Umbanda. Eu não escolhi, eu fui escolhido. Muito obrigado e grande abraço para os Université. Adriano, foi dolorido. Então vamos lá. Eu conto, acho que em alguns vídeos, o que aconteceu. Eu questionei o kardecismo na época, né, o porquê de muitas coisas. Obviamente que ninguém soube explicar e eu trabalhava num centro muito conhecido aqui em São Paulo. Mas o kardecismo tinha muitas limitações. Resolvi sair do kardecismo. Estudei o ocultismo por 10 longos anos, tá? Pertencia às ordens esotéricas e tudo mais, e aí encontrei pessoas que diziam, pô cara, você já pensou em ir pra Umbanda? Não gosto desse tipo de coisa. Tinha muito preconceito com relação à Umbanda, por quê? Porque na minha época, a Umbanda era uma coisa marginalizada, era uma coisa voltada-se somente às casas em periferia, né? E sem preconceito, estou falando um fato. Ok? Era verdade. Estamos falando de 1990, tá? A Umbanda começou a dar um boom, mais ou menos, sei lá, em 2005, 2010, onde começou a ser feita realmente. Mas naquela época, em 1990, a Umbanda ainda era muito marginalizada. E aí um dia eu fui levado à Umbanda. E aí quando eu fui levado à Umbanda, eu me assustei. Eu falei, cara, eu não vou entrar nem a pau. Foi difícil, me arrastaram para dentro, me convenceram e tudo mais. E aí quando eu entrei, eu fiquei tipo, vamos analisar o que é, vamos analisar. E comecei a pegar um pouco o gosto daquilo. E comecei a ir em algumas casas. A priori, eu fui levado a uma casa na qual quem atendia eram membros da OTO, Ordo Templis Ordonis. Eles atendiam nessa casa. Eu fiquei meio que, não sei, é magia, não é magia, Umbanda, não é Umbanda, e resolvi procurar por si só casas que fossem puramente de Umbanda. E aí eu comecei a minha busca. Aí um dia eu lembro que eu fui até uma casa chamada Estrela Azul, que ficava na Estrada das Lágrimas, eu acho que em São Caetano do Sul. Ela era maravilhosa. Muitos médiuns, muitas pessoas atendendo, eu adorei, achei o lugar incrível. E o dono da casa me chamou. E eu, putz, o dono da casa me chamou? Fui lá conversar com o cara, me apresentei, então ele falou, cara,
quando é que você vai trabalhar para mim? Eu falei, cara, eu acabei de chegar. Ele falou, cara, você tem a habilidade nata de incorporar e de trabalhar na Umbanda. Eu estou dizendo isso. Eu falei, eu não quero. Ele falou, não, você não tem o que querer. Você está sendo chamado a trabalhar na Umbanda. Aí eu fiquei meio sem graça. Ele falou, pra você ter uma ideia, você pode chegar até a ter uma casa de Umbanda. Aí eu comecei a ficar receoso. Por quê? Porque era uma coisa que eu estava começando a galgar, a conhecer, a descobrir. Até então eu só ia para tomar passe e começar a desenvolver as 7 linhas. As 7 linhas vieram muito rápido e o primeiro que apareceu para mim foi claramente o Exu. Foram 5 Exus que eu trabalhava, né, atendia com eles. Depois eu tive o Cigano, Preto Velho, depois acho que veio Marinheiro, Boiadeiro, enfim, o último que apareceu foi o Herê. Mas a priori eu trabalhava muito bem com o Exu e o Preto Velho. Aí o que acontece? Eu frequentava essa casa, fui e tal, mas eu falei, vou pegar uma casa que seja mais perto, porque a casa era muito longe da minha casa. Eu levava 1h30 para chegar lá, até 2 horas de carro. Aí comecei a procurar, eu achei uma casa no Jardim São Luís, em São Paulo, que é uma região de periferia. E eu achei o máximo, a casa era muito legal, pequenininha, parecia uma igrejinha. Aí eu fui lá, e mesma coisa, o dono da casa me chamou. Primeira vez que eu fui. Entrei lá, o cara falou, e aí, quando é que você vai trabalhar pra mim? Eu falei, cara, tô tomando passe ainda. Ele falou, não, você não tá entendendo, você vai trabalhar pra mim. Eu já sei disso. Eu falei, mas não, eu só sou uma pessoa que estou vindo aqui para ter um atendimento, só isso. Ele falou, tudo bem, e você ainda pode ter uma casa. Eu falei, a segunda pessoa que fala que eu posso ter uma casa, eu não quero. Aí comecei, aí gostei, aí chegou um dia, Adriano, quando eu fui, abriram a porteira para eu entrar, pum, eu caí de joelho. E eu comecei a tremer. Eu tremia. Aí ele veio, rindo, e eu tremia. Ele falou, amanhã você começa. E lá fui eu. Comecei o atendimento. E aí depois eu acabei saindo dessa casa, porque essa casa, infelizmente, trabalhava muito nos horários dos traficantes. Então, alguns traficantes da região meio que ditavam as regras de horário, então era complicado. Às vezes davam uns tiroteios ali perto, e aí tinha que sair todo mundo correndo, mas enfim. Eu dei um dinheiro pro dono da casa para ajudar no teto, na reforma da casa, tal, em gratidão. E depois eu fui para outras casas para poder firmar ali o meu ponto e começar os atendimentos. E aí eu comecei a entrar bastante de cabeça na Umbanda e foi algo interessante. Mas, cara, de novo, eu caí no chão com a porrada da energia de você vai trabalhar. Mas foi uma experiência muito legal. Eu hoje não trabalho com Umbanda, não trabalho na Umbanda, tá? Se eu for em qualquer casa, provavelmente os caras vão falar quando é que você vai trabalhar de volta e quando é que você vai ter uma casa sua. Mas não é a minha vibe, não é o que eu quero. Eu quero continuar dentro do meu budismo, que é o que eu mais me identifico hoje. Micael os Cabelo. Não, Micael Antônio. Micael Antônio. Tio Spook, meu nome é Micael. E no vídeo da análise espiritual, analisando o Templo Budista Assombrado, parte 2, você disse que para quem tem interesse em aprender sobre o mundo espiritual, encontrar uma pessoa qualificada, um médium sério, um clarividente avançado. Mas como nós vamos saber se a pessoa é qualificada ou não? Como não vamos cair em um truque de algum médium falso? Tá aqui, tá? Micael, peça os certificados. Sabe, é complicado. A gente vive num país... Eu falo por experiência, sabe, gente? Eu caí em muitos golpes. Eu caí. Por quê? Porque você vai fazer consulta com a pessoa e a pessoa fala tanta besteira pra você, tanto lixo, tanta adivinhação barata, que depois você para e pensa e fala, cara, isso não existe. É um show de ilusão. É um show de terror, é um show de horror. Sabe, eu realmente vi tudo isso. Quando eu comecei a buscar a espiritualidade,
Eu fui em casas de pessoas que se autodenominavam médiums, eu fui em casa de pessoas que se autodenominavam paranormal, os caras que são maguinhos, que botam aquelas roupas putz, todas maravilhosas, cheia de zeregodego, beriguidum, sabe? O cara que tem um discurso que vem te iludir, vem te enganar, tira o tarote, né? Vou tirar um tarote pra você, menino. Aí fica tirando o tarote com o livro embaixo e lendo o livro. Veja bem, esse aqui, ó, significa o Cavaleiro de Espadas. Você fala, cacete, o cara é despreparado, sabe, despreparado. Você tem que comprar aqui, ó, isso aqui vai ajudar você, vai limpar o chão da sua casa, é o Pinho Bril 7 ervas. Você fala, meu Deus do céu. E aí você fala, cara, o que é crendice popular? O que realmente é uma doutrina, um princípio, uma crença atrelada a alguma coisa que vale a pena? Eu tenho uma grande instrutora espiritual hoje, que é uma lama, ela sempre fala, procura saber quem é a linhagem de quem está te ensinando. O que é linhagem? Dentro do budismo tibetano, você tem muitos professores espirituais, muitos monges, muitos lamas, que vêm passando conhecimento de geração para geração. O budismo que eu sigo, ele tem como princípio um cara chamado Padmasambhava, que foi discípulo direto do Siddhartha Gautama. O Padmasambhava, ele teve 25 discípulos. Desses 25 discípulos, muitos deles tiveram realizações dentro das práticas que Padmasambhava ensinava dentro de cavernas na época. Cada um desses 25 discípulos, eles foram ramificando em outros discípulos e aí criando uma linhagem de professores e alunos. Essa linhagem, ela traz não somente o conhecimento primordial daquele que ensina, mas também carrega vários outros conhecimentos que esses caras foram aprendendo ao longo de muitos e muitos anos. Uma outra linhagem que eu sigo, que eu acho maravilhosa, que é a tradição Gelupa, ela traz como o princípio um grande professor espiritual que foi Tsongkhapa. Tsongkhapa foi o quinto Dalai Lama, na qual ele traz um budismo muito místico, muito baseado na doutrina e na filosofia budista, por meio do contínuo estudo dos sutras e ainda a parte mística de todas as cerimônias. Então você fala, cara, ele traz toda essa linhagem de aprendizado por muitos e muitos e muitos lamas. Se você chega para um cara e fala, pô, quero fazer uma consulta com você, tá bom. Você pergunta para o cara, de onde você vem? Qual é a sua formação acadêmica? Quem foi teu instrutor espiritual? Aonde você aprendeu? Aonde você traz isso? E o cara te fala, eu vim do achismo. Eu acho que é assim. Ou quem me ensinou foi o astral. Aí você fala, tô levantando e tô indo embora. Por quê? O achismo leva ao erro. Ou uma pessoa segue aquilo que está realmente funcionando, tem aplicabilidade, possui certificados, possui o conhecimento que foi passado, ou ele vai viver no eu acho que é assim que funciona, e ele vai passar essa enganação para os outros. Tome muito cuidado com essas pessoas que não possuem formação acadêmica, não possuem o devido ensinamento e não pertencem a uma linhagem de grandes professores que têm esse conhecimento a ser fornecido. As minhas graduações foram feitas por institutos que formam centenas e centenas de pessoas no mundo, por grandes escolas espirituais que ensinam pessoas a se tornarem naturopatas, a terapeutas, a psicoterapeutas, têm uma formação registrada e principalmente uma formação verificada junto ao MEC. Ao MEC, ou seja, possui uma verificação dentro da grade de uma aplicabilidade numa faculdade, numa escola. Ele segue os mesmos princípios e dizeres que são aplicados pelas leis vigentes brasileiras. Então é muito mais do que o pai de santismo aplicado. Então há necessidade de sempre buscar pessoas que são realmente detentoras de um conhecimento muito bom, baseado numa escola que ensina realmente aquele princípio, aquele conhecimento, aquilo que vocês precisam e que tenha um respaldo pela lei. O MEC é um deles.
A escola que eu fiz das Filipinas, ela é registrada, licenciada há mais de 50 anos e forma médicos. Porque o médico vai lá e fala, eu quero aprender essas técnicas, cara, eu trabalho no hospital em Boston e eu não sei, eu tô cansado de ver gente morrendo, de repente alguma coisa legal eu aprenda para complementar a minha medicina tradicional. Tá bom, aí o cara vai e se forma nessa escola mística das Filipinas e leva para os hospitais e fala, pô, aprendi um negócio legal que eu acho que pode facilitar nosso processo. E funciona. Então, de novo, eu sempre vou bater nessa tecla. Procurem pessoas que são certificadas, qualificadas, que trazem uma linhagem, que trazem realmente um respaldo por alguém. Se esse cara não possui respaldo, levante e vá embora. Significa que você está entrando numa roubada. Outra, se você está procurando ajuda, a sua ajuda o que é? É uma cura às suas enfermidades. Então busquem pessoas que carregam um histórico de satisfação, gratificação e de curas, porque é o que você quer dentro das suas necessidades. Uma pessoa que fala, aqui eu posso te aliviar um pouquinho, e aí você vai ficar 10, 12, 15, 20 anos comigo, tá? Porque não existe esse negócio de curar pessoas logo de primeira, tá? A gente vai trabalhar, são 10 anos, você vai depositando dinheiro para mim. Existe isso, cara, eu cheguei a ver isso. É uma coisa doentia, é doentia, tá? Então, esse é o apelo que eu trago para vocês, é isso que eu sempre falo. Busquem pessoas que têm qualificação, certificação e que mostrem para você sem vergonha nenhuma. Se você vai nos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, meus certificados estão lá. Eu mostro meus certificados, eu mostro minha graduação, eu mostro a escolaridade que eu possuo. Que há necessidade de você conhecer o seu instrutor espiritual e principalmente aquele que vai te ajudar a resolver os seus problemas. Luiz. Olá, Rodrigo, sou estudante na correria para passar em uma faculdade boa, muito estudo, porém, estou com dúvida. Eu não achei na internet nada relevante, nem artigos em inglês. Você que ressoa mantras também, eu posso fazer um mix atrás do outro, sem pausa? É porque estou sem tempo, mas me sinto incompleto quando deixo de fazer meus mantras todos os dias. Fica bem, Rodrigo, obrigado por tudo. Luiz, eu sou igual a você, cara. Eu vim de uma época em que a gente vivia sentado no chão, em posição de lótus, fazendo e ficava horas e horas, até Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Chegava a fazer Om Tarito Tarito Soha, Om Tarito Tarito Sarva Siri 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 Koro Soha. Até chegaram os mantras de 100 sílabas de Vajrasattva, aí ferrou, né? De cor eu não sei, eu preciso ter minha colinha, porque são 100 sílabas. Om Vajrasattva Manupalaya, Vajrasattva Tevenopatista, Dridomipava, Satoshiromipava, Norakdomipava, Sarvasirimipratya, Sarvakura Mesura Sirikuruhum, Ho, Bhagavan, Vajramahimuncha, Vajrabahamahavasumaya, Vajrasattva. É gigantesco, mas é por aí, tá? Eu preciso ter a minha colinha porque é difícil decorar. Até mesmo da família tradicional Gelupa, onde você tem a parte final, onde eles fazem a finalização das preces, né? Chodandandezinde, Badra, Jopai, Andá, Passou, Passang, Parnanza, Ugidin, Polau, Tchau, Ló. É uma das finalizações para você conseguir atrair a graça no final das práticas. Então, assim, ufa, eu posso falar para você que é errado. Eu tomei uma porrada de uma lama, por quê? Todos esses mantras, entoados sem uma razão, eles não têm finalidade nenhuma. É sério. Então não adianta você ficar sentado fazendo Om Mani Padme Hum sem parar, sem estar inserido num contexto. É sério. E isso aí eu também tive que apanhar para me convencer, porque eu gosto de mantras. No meu iPod eu tenho centenas de mantras que eu fico escutando e eu gosto. Aí eu fui conversar com uma lama, falei, poxa, e esses mantras e tudo mais? Ela falou, cara, isso é abominável. Eu falei, como assim? Mantra sem um contexto é como se você, sei lá,
você olhasse para o céu sem contemplá-lo, somente olhar num vazio. Ou você lê um livro sem lê-lo, simplesmente visualizando, sem absorver o contexto. Os mantras, eles têm uma finalidade absurda dentro de uma prática. Então, quando você fala Om Tare Tare Soha, que é um mantra utilizado pela Tara Verde, os praticantes da linhagem Kagyu, eles utilizam Om Tare Tare Soha, Om Tare Tare Soha, ou da família Nimpa, da linhagem limpa, né? Eles vão trazer Om Tare Soha, Om Tare Soha, Om Tare Soha, que é a Tara Vermelha. Só que dentro de contextos, você tem uma prática que tem que sentar e tem que fazer visualizações, a respiração correta, a entoação do mantra correto, as visualizações dentro de um processo para você poder absorver as energias corretas daquele mantra e daquela divindade ou da Kini, ou o que for que você está trabalhando. Infelizmente, cara, ficar entoando mantras no vazio, eles não ajudam em nada. E eu tomei essa porrada, Luiz. Eu concordo com você. É ruim, porque eu também gosto de botar um mantra aqui de fundo e ficar trabalhando, mas não rola. Não rola, tá? É algo que a gente tem que aprender a desfazer. Então, a gente tem que se reconstruir utilizando-se as maneiras corretas de uma tradição do budismo. É difícil? É, porque você vai ter que aprender a utilizar os mantras de uma maneira correta, tá? É complicado, cara. Eu tomei muita porrada por causa disso e parei de escutar os mantras e só faço durante as práticas tudo aquilo que eu tô cantando agora para vocês, né, entoando, eu faço durante as práticas, tá? Então é muito longo, é muito extensivo, mas é aquele momento em que você senta para fazer as meditações corretas e aí sim você consegue gerar essas possibilidades de atrair não somente uma consciência búdica, mas também aprimorar cada vez mais a vibração do seu corpo, a doutrina, a meritocracia aplicada ao exercício, a maneira correta que é tomar refúgio, fazer as práticas preliminares daquela prática que você quiser, ao final você termina fazendo o encerramento da prática, tem todo um começo, meio e fim. Apanhamos, filho, apanhamos, tá? Stephanie Silva. Olá, tio Spook, meu nome é Stephanie Nara e tenho 15 aninhos e sou de Fortaleza. Queria tirar uma dúvida aí em relação a um comentário seu em um vídeo de análise espiritual. Você disse que já participou de certas aventuras em florestas como militar, certo? Aventuras entre aspas, né? Eu fiz treinamento militar em mata, tá? Como sniper, atirador de elite. Queria saber se você já utilizou de sua clarividência para sentir o corpo de energia de seus adversários para localizá-los e efetuar sua missão atirando nesse adversário, né? Amo muito o seu canal e já assisti muitas playlists completamente, incluindo Respondendo aos Inscritos, Testando Demo e muitas outras. Parabéns pelo enorme trabalho e espero que possa responder ao meu questionamento. Eu não lembro, sabia? Não lembro, porque assim, não é play fair você poder utilizar-se de habilidades que são sensoriais, assim, para poder ter uma vantagem sobre teu inimigo. Então eu penso muito nisso, eu penso o seguinte, como o Rodrigo sairia de uma situação estando numa floresta, numa mata, com adversários vindo à minha direção, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu não vou me se utilizar de uma habilidade desenvolvida para ajudar pessoas, para poder ajudar pessoas em suas enfermidades, dentro de um contexto que seja só por diversão ou por um treinamento militar, sendo que eu, Rodrigo, teria que ter a habilidade de sair daquela situação como um ser humano normal. Então eu não me recordo de ter utilizado de qualquer tipo de meio para poder justificar esse tipo de coisa. Sério, nunca. Não me recordo, tá? Não me recordo. Olha que eu fiz 3 anos de treinamento, foi muito legal, participei de muitos campeonatos, e não me lembro.
de ter utilizado isso. Eu cheguei a mostrar as fotos dos campeonatos para vocês, se não me cobrem, eu mostro para vocês. Teve um campeonato de Close Quarter Battle, de CQB, dentro do próprio 8º Batalhão da Polícia do Exército, e foi muito legal isso. A gente estava competindo, acho que com 10 outras equipes, sendo uma do próprio Exército. A gente conseguiu chegar em 5º lugar, 4º lugar, sendo que a gente nunca tinha participado do evento. E olha, foi um baita evento, viu? Com coronéis, sargentos, todo mundo assistindo. Foi muito, muito legal, cara. Muito legal. Eu gostava bastante dessas técnicas e me diverti com o pessoal do Exército. Era muito show. Mas a gente vai ficando velho, vai tendo outras diretrizes na vida, a gente vai ter outros rumos. Então é difícil. Imaizumi Kajiru. Imaizumi Kajiru. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de quando esteja lendo isso. Estou lendo meia-noite. Hoje é meia-noite já. Identifico-me como Kawasumi no YouTube e acompanho seus vídeos. Tive uma dúvida em relação a respeito quanto à entidade mais forte no ambiente. Como citaste uma vez que algumas entidades não adentram o território de outra, isso existiria também caso uma entidade se anexe a alguém? Uma entidade com um obsessor poderia manter outras afastadas por egoísmo, querem exclusividade com a vítima? Além disso, caso a resposta seja sim, há uma possibilidade de um obsessor manter uma casa só para ele, talvez vinculado na própria morada? O senhor se importa também em explicar, mesmo que brevemente, como funciona a parte social do mundo espiritual? Com tantas criaturas interagem, principalmente em um ambiente grande, e tido como carregado como um cemitério, por exemplo? Continue, excelente trabalho informativo. Kawasumi. Kawasumi, a gente já falou disso em dezenas de vídeos do meu canal. Dezenas. Mas vamos lá. Primeira coisa. Vou tentar resumir esse tipo de pergunta, né? Nós somos seres que temos problemas físicos, emocionais e mentais. Nós temos esses corpos claramente. Nossas emoções, que atacam o nosso corpo físico, nossa mente, que gera emoções e gera desequilíbrios no nosso corpo físico. Todas essas alterações que nós passamos em vida, os altos e baixos, geram um reflexo no mundo espiritual. Esse reflexo no mundo espiritual, ele gera uma atratividade a qualquer tipo de ser que está ao nosso lado. E é muito interessante porque isso também é explicado pelo próprio budismo. Então, se você é uma pessoa que morreu com muita raiva, você vai se conectar a pessoas que carregam raiva. Se você é uma pessoa que fuma e bebe, você vai se sentir atraído por pessoas que fumam e bebem. É uma questão de grupos por vibração. Sabe um fumódromo, onde você vê todas as pessoas fumando? Eles são unidos por um pensamento. Estou a fim de fumar. O pensamento torna-se um desejo, a vontade e a necessidade de fumar. Aquilo lá é uma inteligência coletiva trabalhando junto, todo mundo fumando dentro de uma egrégora, dentro de um ambiente. Ou melhor, fora do ambiente, né? Você não pode fumar em ambientes fechados, mas na rua. O mundo espiritual é a mesma coisa. As vibrações, elas acontecem. Essas vibrações criadas pela sua intenção, pela sua enfermidade ou pelas suas emoções, atraem qualquer tipo de ser do mundo espiritual. Sejam formas de pensamento, obsessores ou criaturas acima disso. Elas se conectam a você por meio de pontos que estão debilitados no seu corpo. Esses pontos que a acupuntura explica são facilmente voláteis ou volúveis, eles sofrem alternância por meio de todas essas enfermidades físicas, mental e emocional. Quando acontece essas deformidades no seu corpo de energia, facilmente um ser se conecta. Só que ele se conecta não somente no ponto de energia, mas ele se estende ao seu corpo físico, que afeta o seu corpo emocional e que gera um desequilíbrio emocional, mental, né? Físico, emocional e mental. Vou te dar um exemplo. Quando você chuta a quina da porta, você sente a dor física, você sente o emocional da dor e você fala, filha da... A sua mente automaticamente já solta aquilo. A grosso modo é assim que funciona. Muito bem. Esses seres, eles se conectam facilmente a qualquer tipo de ser humano. O ser humano pode ter muitos obsessores conectados a ele. Muitos. Não existe uma regra. Não existe uma hierarquia. O que existe
a intenção desses seres é em utilizar-se de você para ainda sobreviver ou ainda se manifestar no mundo físico, tá? Então as pessoas começam a mudar de comportamento, de postura, do jeito de agir, começam a ter um comportamento errado com a família, começam a mostrar-se diferentes àqueles que gostam de você. Então, vários podem se conectar aos seus órgãos, enfraquecem os seus órgãos. Então, justifica-se enfermidades claras causadas em tais órgãos que ficam debilitados e a medicina muitas vezes não consegue sanar. E isso também é explicado dentro do budismo tibetano, onde existem doenças físicas causadas pela má formação genética, doenças causadas por um karma e doenças causadas pelas criaturas do mundo espiritual. É o budismo que traz isso, tá bom? E eu, como budista, entendi o conceito e estou trazendo para vocês. Então, um ser humano pode sofrer, sim, diversos ataques, entre aspas, de seres do mundo espiritual que se conectam à sua mente, às suas emoções e ao seu corpo físico. Numa casa, também existem seres que trafegam livremente. Não existe como colocar uma proteção por meses e meses e meses nos seus ambientes, porque não vai afugentá-los. A minha própria casa, eu não coloco proteções. Por quê? Essa proteção que você pode colocar pode gerar um aviso a qualquer tipo de obsessor que está passando por perto, dizendo, eu tenho alguma coisa na minha casa, eu vou fechar para que ninguém veja. Aí vem esse obsessor e ele fala, pô, aquela casa lá tem uma barreira. Alguma coisa tem, vou lá dar uma olhada. E chama a atenção de seres do mundo espiritual para a sua casa. Isso sim acontece. Então não existe como você colocar uma barreira que seja 100% resistente, 100% fiel e que não vai ser deteriorada com o tempo. Isso nós aprendemos em técnicas das Filipinas. Então, essa barreira ela é consumida pelo tempo, consumida pelo próprio mundo espiritual e atrai seres cada vez mais fortes à sua casa que vão poder sim quebrar essa barreira que você venha colocar. Tá? Então, a hierarquia, obviamente, seres mais fracos, eles têm muito mais, não é temerosidade, mas eles ficam observando que existe um ser que tem uma vibração mais forte ou mais densa no lugar. Então, eles respeitam aqueles que são mais antigos ou que têm uma vibração mais forte e densa que está ali. Ninguém está conectado a nada, simplesmente ele está na sua casa, ali te olhando. Esse ser, ele se dá o direito da prioridade. Um exemplo, nós estamos jogando Ouija, então nós estávamos na casa do Daniel, do Lenda Urbana, nós estávamos jogando Ouija, vídeo publicado no canal, e na hora que a gente estava jogando, alguns seres se fizeram mais fortes. Esses seres que se fazem mais forte, eles são seres que carregam uma vibração mais densa, e essa vibração mais densa, ela se sobrepõe àqueles que têm uma vibração mais fraca ou mais leve. Então, eles se fazem mais fortes e mais presentes, tá? Cara, eu não sei, eu acho que é muita coisa aqui eu já falei em vídeo e eu te dei assim um en passant do que seria a grosso modo todas essas respostas, tá? Então, o que eu falo para você é explore mais o canal, explore mais o conteúdo e você vai ter todas as respostas que você precisa. Bom, já deu aqui cerca de 40 minutos de vídeo. Eu vou fazer uma pausa aqui nesse Respondendo aos Inscritos. Eu acho que está satisfatório. Bom, de novo, a gente vai continuar essa playlist, vamos continuar atendendo as demandas de vocês. Tem muita ainda pergunta aqui a ser respondida. Eu vou deixar para os próximos Respondendo aos Inscritos, tá bom? Mas não se afobem, se sua pergunta foi encaminhada para o lugar certo, ela será respondida, tá bom? Lembrando que são respostas atreladas única e exclusivamente aos vídeos publicados. Nada que seja, mas se a casa, minha casa, eu, tal. Não, perguntas pessoais desse tipo não serão respondidas. São perguntas de vídeos, dúvidas que ainda ficaram remanescentes, tá bom? Então é isso. Quero agradecer a todos vocês. Muitíssimo obrigado por todos aqueles que fazem parte da família Spruk House Caçambrades. Obrigado àqueles que me acompanham, que gostam do meu conteúdo. Espero realmente continuar vendo-os aqui e respondendo as suas perguntas.
Não se esqueçam, para aqueles que querem solicitar a retirada de energias ruins de suas casas, ou mesmo os tratamentos voltados às enfermidades físicas, emocionais, mentais ou o que for, tomando ciência que Tspuki é terapeuta e psicoterapeuta licenciado pelo Instituto das Filipinas, seguidor de técnicas budistas das escolas vajrayanas, tá? E detentor de conhecimentos de outras técnicas, sempre orientais, nada de pai de santismo entre aspas, aqui no Brasil, e sim todas voltadas do Oriente, devem solicitar então o seu tratamento para limpeza com Z de casas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação aqui embaixo do programa Seja Membro, no qual você doa R$8 e faz parte aqui do nosso canal e participa de sorteios, é muito legal. E, obviamente, o sistema de doação pelo PayPal, que se encontra também na descrição do vídeo, tá? R$1, R$2, R$3, isso ajuda muito a gente. E o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês e também com o sistema de doação lá, onde nós fazemos doação para templos, para instituições de caridade, muitos lugares legais que precisam também da sua ajuda. Bom, então é isso, quero agradecer muitíssimo, obrigado a todos, vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós. Well, every time I turn